estou atormentado nesta chama. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa história foi contada pelo Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado na Bíblia, em Lucas no capítulo 16, versículos 19 a 31. Li do versículo 19 ao 24. Meu Deus, o inferno existe mesmo. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas no capítulo 12, versículos 4 e 5. Sim, meu amigo, o próprio Senhor Jesus falou a respeito do inferno. Sua alma está correndo um risco muito grande de a qualquer momento sair deste mundo e ir para esse lugar que não tem mais retorno. O inferno de fogo eterno é real. A qualquer momento você já pode estar caindo lá e nunca mais sairá de lá. Conforme está escrito em Hebreus no capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo acontece logo após a morte para todos os homens. O malfeitor que morreu ao lado do Senhor Jesus, convertendo-se a ele antes da sua morte, ouviu essas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 23, e versículo 43, que diz: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O rico da história do rico e Lázaro, quando morreu, logo após a morte, foi direto para o inferno de fogo eterno, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O inferno é real. O Senhor Jesus promete e garante que todo aquele que o recebe como único Salvador e Senhor, crendo nele, tem a vida eterna. É necessário que cada um se arrependa de verdade dos seus pecados e se converta somente ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 1, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em João, no capítulo 3 e versículo 18, está escrito: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 10, versículos 27 a 30, diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Para que você não seja condenado ao inferno de fogo eterno, meu amigo, descrito pelo Senhor Jesus diversas vezes na sua palavra, a Bíblia. Você deve arrepender-se de verdade dos seus pecados e converter-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Fazendo isto, todos os seus pecados serão purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você terá na mesma hora da sua conversão a vida eterna, a certeza, a segurança dada por Deus de morar no céu, de morar no paraíso de Deus, e nunca mais você será condenado ao inferno de fogo eterno. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz é suficiente para purificar qualquer um pecador arrependido de verdade e convertido somente ao Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 está escrito: Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos os seus pecados podem ser purificados se você tão somente arrepender-se de verdade dos seus pecados e converter-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus na cruz ouviu na mesma hora da sua conversão, antes da sua morte, porque depois da morte não há mais o que fazer. O Senhor Jesus dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas capítulo 23, e versículo 43. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, que é o único que pode purificar você de todos os seus pecados. Nem você, nem eu, nem ninguém
podemos pagar pecado algum, porque somos pecadores. Foi por isto que o Senhor Jesus deixou o céu em espírito, entrou no ventre de uma virgem chamada Maria e veio a esta terra, tendo nascido em carne, para morrer em uma cruz, para derramar seu sangue como um único pagamento por todos os teus e meus pecados. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, encontramos o Senhor Jesus falando o seguinte: depois da sua ressurreição em carne e ossos, ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, em carne e ossos, e nunca mais morrerá. Ele voltará conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Abra a sua Bíblia, meu amigo, e confirme essas palavras. Ele voltará para vir buscar os que se converteram somente a Ele, recebendo-o como único Salvador e Senhor. O encontro triunfal dos salvos pelo Senhor Jesus não será na terra, será no céu, nas nuvens. Ele vem arrebatando a todo aquele que o recebeu como único Salvador e Senhor. Ele virá nas nuvens arrebatando todos os salvos. Ele vem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Conforme está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Creia agora, meu amigo, somente no Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Em João, no capítulo 3, versículos 16 a 18, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O inferno é real. Receba hoje o Senhor Jesus Cristo no seu coração como seu único Salvador e Senhor, antes que seja tarde demais. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18.